início, Deus criou tudo e agora Ele nos dá este novo ano de 2026. Bem-vindos! A aliança de Deus nunca falha. Estamos começando um novo trimestre de estudos. Para um momento como este, fomos chamados. Curta, se inscreva e ative as notificações. O bom pastor me guiou até aqui. Vocês estão vendo a Igreja Marcas do Evangelho. Das cartas para o mundo digital. Acesse o canal EBD Online para o bom combate. O fogo do Senhor descerá. Vocês estão prontos? A lição começa agora. A paz do Senhor, irmãos. Como conhecer a identidade de Deus? Esse tema e outros mais nós hoje estudaremos através do estudo da lição O Deus Pai. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos e queremos agora neste dia te render louvores e que possamos, ó Pai, aprender mais um pouco da tua palavra. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Nosso textual de hoje está em Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Identidade prática. Conhecemos a identidade e os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, quem está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E essa foi a nossa leitura de hoje. Para conhecermos o Deus Pai, é preciso entender que Ele é o Criador de todas as coisas. No cristianismo, Ele é a primeira pessoa da Trindade a quem nos tornamos filhos espirituais, através de Cristo. E como Pai, Ele se preocupa, Ele ama, Ele corrige. E dessa forma, nós podemos glorificar o Seu nome. A doutrina da Trindade é, sem dúvida, uma das doutrinas mais centrais e profundas revelada nas Escrituras. E olha que maravilhoso entender que Deus ocultou uma verdade tão sublime e profunda aos sábios e entendidos deste mundo e revelou a nós, pequenino rebanho, a mim e a você, que temos o Espírito Santo, foi dado compreender essa verdade tão profunda revelada nas Escrituras. A verdade de que há um único Deus que se revela em três pessoas é complexo demais para uma mente humana sem a ajuda do Espírito Santo conseguir compreender. O Deus que se revela de Gênesis a Apocalipse é o mesmo Deus único, mas o nível de revelação é progressiva. No Antigo Testamento, Deus se revela através dos seus feitos, dos seus atos, dos seus atributos, do seu nome, mas no Novo Testamento nós teremos a maior de todas as revelações, quando Deus vai escolher se revelar
pela pessoa bendita do Deus Filho, coeterno, coigual, em consubstância. Ele que é Cristo, que também é um com Deus em unidade. E nós, no cristianismo ou no judaísmo, cremos na verdade absoluta revelada na Escritura de que somos estrita e radicalmente monoteísta. Nós não convivemos com a verdade de que há outros deuses. Nações pagãs descritas no Velho Testamento tinham por costumes adorar e entender que haviam diversas divindades, mas Deus sempre se revelou como sendo o único Deus. Em Isaías 45, versos 5 e 6, ele afirma: eu sou o Senhor, não há outro fora de mim, não há Deus. Em Deuteronômio 32, verso 39, diz: vejam agora que eu sou o único, eu somente, não existe outro Deus além de mim. Deuteronômio 6,4 declara a verdade sublime: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. O cristianismo se assenta sobre a verdade basilar de que Deus é o único Deus verdadeiro, não há outro. E isso é um princípio, é um paradigma, é uma âncora para a fé cristã. E o mais interessante é que esse Deus criador de todo o universo, todo poderoso, esse Deus transcendente, escolheu também ser um Deus pessoal e relacional. Ele não nos criou e nos deixou à parte, ele quis se relacionar e se revelar a nós. E no Novo Testamento, Deus vai se revelar de uma forma muito próxima. Ele vai se designar agora Pai. E em várias passagens neotestamentárias ele vai afirmar ser Pai. Em 1 de Coríntios 15, 24, Paulo escreveu: depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Efésios 6 e 23 também afirma: Pai seja com os irmãos, amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E além dessas passagens explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai. O próprio Jesus se referiu em vários momentos a Deus como Pai. E na oração mais conhecida de todas, a oração do Pai Nosso, Jesus, quando quis ensinar, ele parou e ensinou os seus discípulos a orar: Pai Nosso que estais no céu. Quando nós paramos para orar e entendemos que Deus, sendo tudo que é, na sua grandeza e majestade, eu posso me referir a esse ser tão poderoso e chamá-lo de Pai, isso deve ser para nós hoje um consolo, uma segurança. Isso deve afirmar nossa identidade de filhos a quem ele permitiu, mediante a adoção por Cristo, nos chamar de Pai. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Luiz Fernando e estamos aqui com o irmão Bruno. Irmão Bruno, qual relação você enxerga entre Deus, que é o seu Pai, e o seu Pai terreno? Bem, a relação que eu tenho de Deus, meu Pai, é que Deus é muito mais Pai do que meu Pai terreno. Mas foi Deus que me deu meu Pai terreno para cuidar de mim. Me deu assim um momento de uma vida, me acolheu, cuidou de mim, mas aquele que mais cuidou de mim é o Deus Pai, o Deus que nos criou. Então eu tenho uma semelhança muito grande, mas o Deus Pai é muito melhor, é muito maior no meu coração do que o meu Pai tem. Estamos aqui com o Mateus. Mateus, qual relação você enxerga entre Deus, que é o seu Pai, e o seu Pai terreno? Muito da imagem que eu tenho de Deus, eu tenho baseado na visão que eu tenho do meu Pai. A busca deste amor, de ensinar com amor mais incisivo, que exorta em amor, que busca ensinar, que busca viver uma vida de santidade, que não negocia os princípios da palavra e que me ensinou e que me levou a amar a Deus acima de todas as coisas, que me ensinou a amar a palavra acima de todas as coisas. Eu vejo esses princípios que eu vi no meu Pai, eu vejo em Deus. O amor que meu Pai tem por Deus me espelha, me ensina, me leva a amar mais a Deus. E essa é a visão que eu tenho de Deus e meu Pai. Estamos aqui com o Samuel. Samuel, qual a relação que você faz entre Deus, que é o seu Pai, e o seu Pai terreno? Então, os dois se importam com nós como se fosse realmente um filho, algo que é uma pessoa, que eles realmente geraram. E por conta disso, eles se importam com a gente, eles sempre querem que nossa vida vá bem e que o nosso Pai terreno aqui também, ele tem as mesmas, eles se importam com a gente do mesmo jeito que Deus sempre quer que a nossa vida sempre vá bem, que a gente sempre prospere.
Por isso, nosso pai terreno, ele tem essas mesmas características que o nosso pai eterno. Se preocupa com a gente e espera que nossa vida prospere. O Pai é fonte eterna e absoluta de divindade. Ele é a primeira pessoa da Trindade, não por uma ordem hierárquica, mas por uma questão de prioridade ontológica. Mas o que isso quer dizer, prioridade ontológica? Primeiro vamos entender o sentido da palavra ontologia. Ontologia vem do termo grego ontos, que quer dizer ser, e logia, estudo. Logo, ontologia significa estudo do ser ou a natureza da existência. Nesse sentido, quando nós falamos que o Pai é a primeira pessoa da Trindade, estamos falando da relação que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma interação, há uma harmonia, há uma relação entre as três pessoas da Trindade. Nesse sentido, nós caminhamos então para a ideia que o Pai age por meio do Filho e também do Espírito. E a palavra nos assegura isso em 1 Coríntios 12, nos versículos 4 a 6. Se não vejamos, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Perceber isso enquanto cristão é o essencial para nós afirmarmos que o Pai age por meio do Filho e também por meio do Espírito Santo. O Pai revelado em Cristo se revelou aos humildes. A revelação de Deus acontece por iniciativa do próprio Pai e não depende de inteligência ou do prestígio humano. Jesus deixa isso evidente ao dizer em Mateus 11:25, na parte B, que ele ocultou estas coisas dos sábios instruídos e as revelou aos pequeninos. No texto original em grego, a palavra traduzida como pequeninos é néfios, que significa literalmente criança pequena, alguém simples, dependente e sem pretensão de grandeza. Essa palavra é fundamental para entender o ensino de Jesus. Deus se revela aos que confiam em sua própria sabedoria, mas aos que adotam uma postura humilde, aberta e dependente, como uma criança que reconhece sua necessidade. Os sábios e entendidos é o caso de muitos fariseus e escribas que conheciam a lei, mas estavam tão cheios de autoconfiança que não reconheceram Jesus. Por isso, somente quem assume um coração néfios consegue reconhecer a ação e a verdade do Pai. A paz do Senhor, irmãos. Estamos prestes a mergulhar em um dos temas mais bonitos e revolucionários da fé cristã, o significado de Abba, Pai. Primeiro, a origem da palavra Abba é uma palavra aramaica, idioma comum falado por Jesus. Ela é usada em contextos familiares e significa literalmente pai querido, meu pai, paizinho, mas não é infantil, é afetuosa, confiante e expressa proximidade. Segundo, o uso por Jesus da palavra Abba foi para se referir a Deus, como está escrito em Marcos 14:36. Isso revelou uma realidade espiritual totalmente nova. Deus não é apenas Criador e Senhor, Ele é Pai de um relacionamento íntimo e acessível. Jesus tem a plena comunhão e confiança no Pai ao usar Abba. Jesus introduziu os discípulos no mesmo relacionamento. Terceiro, o uso na vida do cristão. Paulo diz que o Espírito Santo coloca esse clamor nos corações. Romanos 8:15, clamamos Abba, Pai. Gálatas 4, versículo 6, o Espírito clama Abba, Pai. Teologicamente, isso significa, primeiro, a adoção espiritual. O cristão não é apenas criatura, é filho adotado por Deus. Segundo, intimidade e confiança. Abba, Pai expressa proximidade, segurança, dependência amorosa, liberdade de se aproximar. Identidade como filho, esse clamor comprova que nascemos de novo, recebemos o Espírito, temos acesso ao Pai como Jesus tem. E uma das principais implicações teológicas
acerca deste tema é sobre a relação pessoal. Deus não é uma força impessoal. Um outro ponto é o privilégio da oração. O cristão ora com confiança filial, não com medo. A autoridade espiritual é que ser filho dá acesso às promessas e à herança espiritual. Um outro ponto é segurança da salvação. O Espírito testifica interiormente que pertencemos à família de Deus. Em resumo de tudo que falamos acerca da palavra Abba Pai, é que o significado é íntima confiança em Deus como um Pai amoroso. Certeza da adoção espiritual por meio de Cristo, experiência real com o Espírito Santo testificando a nossa filiação, participação do mesmo relacionamento que Jesus tem com o Pai. Diante da revelação do Pai, mediante ao Filho, nós podemos ver que toda essa revelação só pode ser feita através do próprio Filho. A palavra de Deus diz que ninguém conhece o Pai se o Filho não o revelar. Em Mateus 11, 27. Embora vivemos em uma sociedade onde muitos pronunciam Deus como Pai, Deus só pode ser revelado como Pai através de Cristo. O Pai é um ser pessoal e relacional. Ele deseja, como Pai, se relacionar a nós como filhos. O próprio Cristo media essa filiação, porque é nele que obtemos esse direito de filiação. E o Espírito Santo conduz as nossas vidas de forma que, em santidade, nós atribuímos essa filiação ao próprio Cristo. Tentar conhecer a Deus como Pai, sem a pessoa de Cristo, muitas das vezes pode nos levar a uma idolatria. A falta do conhecimento da morte de Cristo como mediador para que essa filiação aconteça, nos leva por caminhos distorcidos. Por isso nós vemos muitas pessoas buscando em vários caminhos conhecer esse Deus como o Deus Pai, mas sendo levado para uma forma idólatra de conhecimento. O Filho é o intérprete do Pai, o único capaz de revelar esta filiação através da sua morte vicária e através da ação do Espírito Santo em nos convencermos de que precisamos buscar a Cristo para alcançarmos o Pai, o Deus Pai. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele mesmo. Em João 14:9, Jesus afirma a Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Ali Jesus estava estabelecendo uma das verdades mais profundas do Evangelho. Ali estava sendo colocada a ponte entre o invisível, que era o Pai, e o visível, que era o próprio Cristo encarnado. Jesus não estava afirmando a Filipe de maneira nenhuma que ele e o Pai eram a mesma pessoa, mas que ver o Filho era ver o perfeito reflexo e medida do caráter, da essência, da vontade do Pai. Em Hebreus 1:3 está afirmado: o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, o Filho é o reflexo exato da essência do Pai. Colossenses 1:15 também afirma: o Filho é a imagem do Deus invisível. O Pai é invisível, mas Cristo o tornou visível aos homens. E a afirmação de Jesus de que quem o via, via o próprio Deus, gerou muitas discussões durante os primeiros anos da igreja primitiva. E ao chegar no século IV, nós tivemos então o Concílio de Nicéia, onde Ário, um presbítero de Alexandria, levantou a tese de que Jesus não tinha a mesma substância divina do que Deus. Portanto, ele havia sido criado, a mais bela e expoente obra de Deus, mas que Jesus não havia sido gerado, mas sim era uma criatura, ainda que formidável, mas criatura. Mas Deus levantou Atanásio nesse tempo e a defesa do Concílio de Nicéia afirmou a verdade do homósios. Essa palavra que significa que Jesus é sim da mesma substância do Pai. Apesar de ser pessoa distinta, ele também é Deus. Ora, se Jesus era apenas uma criatura, um enviado, um profeta, então a obra da salvação nunca seria completa, porque
homem morrendo por homem, injusto por injusto, nunca nós poderíamos ter satisfeita a justiça de Deus. Se Jesus não era Deus, então a cruz seria uma encenação. Então lá no Concílio de Nicéia foi assentada não só a doutrina da Trindade, mas mais do que isso, foi defendida como basilar da fé cristã, de que Jesus é Deus, ele é coigual, coeterno, e essa é uma verdade que nós carregaremos enquanto a igreja existir. E a frase de Jesus a Felipe, narrada em João, se tornou um credo universal para a igreja, uma doutrina basilar e fundamental. Muitos quiseram atacá-la, mas para a glória de Deus, Deus levantou homens durante a história que sustentaram essa verdade, porque é a verdade de que Jesus é o Filho de Deus, mas ele é Deus, coigual, coeterno, e glória a Deus por essa verdade sublime. O Pai possui atributos incomunicáveis. Isso quer dizer que são inerentes da natureza do Pai. São atributos que não são comunicados às suas criaturas. Quando nós falamos da autoexistência de Deus, Deus existe por si mesmo. João, no capítulo 5, verso 26, nos diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Percebam, não há algo exterior, alguma matéria para que o Pai seja criado. O Pai existe por si só, ao contrário de todas as criaturas que precisam ser criadas por Deus. Foi assim que ele se revelou lá na sarça ardente a Moisés, quando ele apareceu a ele e disse: eu sou. É o Deus que existe na sua plenitude, na eternidade, na sua autossuficiência. Deus também é eterno. Ele está fora das limitações do nosso tempo. Deus transcende o nosso tempo. O salmista no Salmo 90, verso 2, diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus também é imutável. Malaquias 3, verso 6 nos assegura, dizendo que eu, o Senhor, não mudo. Deus não sofre qualquer alteração. Deus é perfeito. Deus é constante. Deus é confiável. Deus não tem o seu poder ilimitado. Deus pode fazer tudo o que quiser. Não há impossível para Deus. Jó, no capítulo 42, verso 2, nos diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir os desígnios de Deus. Deus também é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Veja você, ele sabe o final de um acontecimento antes mesmo que ele comece. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, em toda parte ao mesmo tempo. Isso eu digo na totalidade do seu ser. E que verdade que consola o crente, não é mesmo? Porque Deus, ele está comigo e com você, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não importa o que você está passando, ele está aí, pertinho de você. E agora, irmãos, iremos fazer um paralelo do Antigo Testamento e do Novo Testamento sobre a progressão da revelação do Pai. E é claro que iremos começar pelo Antigo Testamento, onde Deus se revelou como Pai da nação. Primeiro, Pai corporativo de Israel. Deus chama a nação de, abre aspas, meu filho primogênito. Descrito em Êxodo capítulo 4, 22, Deuteronômio 32, versículo 6 e Jeremias capítulo 31, versículo 9. Segundo, soberania e criação. A paternidade está ligada à origem da vida e à autoridade do oleiro sobre o barro, descrito em Isaías capítulo 64, versículo 8 e Malaquias capítulo 2, versículo 10. Terceiro, relacionamento coletivo. O foco recai sobre a aliança com o povo como um todo, mantendo uma distância reverente. Quarto e último ponto, a majestade e santidade. A ênfase na transcendência divina exigia mediação sacerdotal contínua. E agora, indo para o Novo Testamento, as coisas mudam, pois Deus se revela como Pai dos filhos em Cristo Jesus. Primeiro, Pai pessoal e íntimo. O uso do termo, abre aspas, Abba, que traduzindo significa papai, introduz uma proximidade familiar inédita, descrita em Marcos capítulo 14, versículo 36 e Gálatas 4, 6.
Segundo, revelação em Jesus. Cristo não apenas fala do Pai, mas o torna visível e tangível, descrito em João capítulo 1, versículo 18 e João 14, versículo 9. Terceiro, adoção espiritual. Nós deixamos a condição apenas de criaturas para nos tornarmos legalmente filhos e herdeiros, descrito em Romanos 8, do versículo 15 a 17. Quarto e último, acesso direto. O véu rasgado permite que o crente se achegue ao trono da graça com confiança, descrito em Efésios 2, versículo 18 e Hebreus 4, versículo 16. Então, irmãos, a reflexão final que eu deixo para vocês é a seguinte: a progressão da revelação bíblica nos leva do temor da santidade distante para a segurança do amor próximo. No Antigo Testamento, Deus era o Pai que formou um povo. Já no Novo Testamento, Ele é o Pai que forma uma família. A encarnação de Jesus é a ponte que transforma a majestade intocável de Deus em um abraço acessível, permitindo que o Criador do Universo seja chamado de Pai Nosso. Diante dos atributos incomunicáveis que Deus tem, Ele também tem seus atributos comunicáveis. Ele deseja se relacionar com os homens, com seus filhos, como Deus Pai. E diante dos seus atributos comunicáveis, nós temos o amor, a bondade, a misericórdia, a justiça e a sabedoria. Diante de todos esses atributos comunicáveis que Deus tem para com seus filhos, o seu desejo é que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo. Os atributos comunicáveis de Deus na nossa vida tendem a nos levar a um aprimoramento do nosso caráter, nos tornando cada dia mais parecido com Cristo. A busca do nível de estatura perfeita para alcançarmos aquele tão e glorioso dia. A essência dos atributos comunicáveis de Deus conosco nos levará a um conhecimento da santidade de Deus, aperfeiçoada pelos próprios atributos, a mansidão, a temperança, o amor, a misericórdia. A palavra de Deus nos diz que devemos ser misericordiosos. A palavra de Deus diz que devemos buscar a sabedoria. A palavra de Deus diz que devemos viver em justiça, uma vida justa e piedosa diante de Deus. Precisamos buscar cada dia mais o exercício desses atributos na qual Deus compartilha conosco todos os dias, através do Espírito Santo e pelo conhecimento da sua palavra. Cristo em nós nos tornará cada dia mais capacitados para cumprir e para viver uma vida de exercícios desses atributos comunicáveis de Deus em nossas vidas. Os nomes de Deus nas Escrituras têm um propósito muito maior que simples identificação. Eles são expressões reveladoras do caráter de Deus, de seus atributos e da maneira como ele se relaciona com o mundo e com o seu povo. Cada nome bíblico de Deus carrega uma dimensão específica da sua natureza, e o uso de diferentes nomes mostra uma profundidade, uma riqueza, uma complexidade do ser divino. No Antigo Testamento, o nome estava diretamente ligado à identidade, ao caráter e à missão da pessoa. Assim, quando Deus revela seu nome, ele não apresenta apenas uma forma de chamá-lo, mas uma autorrevelação da sua própria essência. Destacamos o primeiro nome de Deus, Elohim. Este é o primeiro nome de Deus mencionado na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1, que diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Trata-se de um termo plural, mas com um significado singular. Esse uso peculiar indica a grandeza de Deus, sua soberania, seu poder criador. Um outro nome de Deus é o El Shaddai, traduzido normalmente como Deus Todo-Poderoso. Esse nome aparece com frequência na história dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, especialmente em momentos de confirmação de aliança, reafirmação de promessa divina, demonstração da fidelidade de Deus. O termo Shaddai comunica a ideia de força, suficiência, capacidade de sustentar, provisão e poder absoluto. Adonai. O nome Adonai, em hebraico, significa Senhor ou
ou mestre. Ele expressa autoridade suprema, domínio absoluto, soberania universal de Deus sobre todas as coisas. Por respeito à santidade extrema do nome Yahvé, os judeus passaram a usar Adonai como substituto durante a leitura das Escrituras. Quando o Antigo Testamento foi traduzido pelo grego, a Septuaginta, Adonai foi traduzido como Kyrios, termo grego que significa Senhor. Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Esse nome é o mais sagrado e central da fé israelita. Traduzido como eu sou ou aquele que é, o nome comunica autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada nem de ninguém. Imutabilidade. Deus não muda ao longo do tempo. Eternidade. Ele sempre existiu, existe agora e sempre existirá. Yahvé não significa apenas aquele que existe, mas também aquele que é por si mesmo, expressando a plenitude do ser divino. E nós encerramos esses ensinos preciosos de hoje, deixando para você a bênção apostólica registrada lá em 2 de Coríntios, capítulo 13, verso 14. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Aqui, a cada culto público, nós temos reafirmada a verdade da doutrina da Trindade, de que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Não há hierarquia, todos coexistem perfeitamente e participaram não só da criação, da redenção, mas também da consumação. Que você possa guardar as verdades desse ensino precioso e que a sua fé tenha sido fortalecida nesse dia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Bem-vindos, meus amados irmãos. Hoje nós não estamos apenas estudando uma lição, estamos adentrando o mistério insondável da arque, a origem de todas as coisas. Quando olhamos para a história da teologia, especialmente para os pais da igreja, como Gregório de Nazianzo e os teólogos do Concílio de Nicéia, encontramos o conceito da monarchia to patros, ou monarquia do pai. O que isso significa? Significa que Deus é a fonte da divindade, a expressão fons divinitatis. Ele é o ingênito, aquele que não foi gerado, que não tem causa, mas que é a causa primeira de tudo aquilo que existe. Para compreendermos a magnitude desta causa primeira, precisamos nos lembrar que a identidade do Pai está intrinsecamente ligada aos seus nomes revelados no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta: quem és tu? O Pai responde com o tetragrama sagrado, o Y, o H, o WH, que é o Yahvé. Esse nome revela a aceidade de Deus, um atributo incomunicável. O Pai existe a si, ou seja, por si mesmo. Ele não depende de nada para existir e nunca houve um tempo que ele nunca existiu. Ele é também o Elohim, o poderoso Criador, o El Elyon, o Deus Altíssimo, soberano sobre todas as potências. Diferente de nós, criaturas, o Pai possui atributos incomunicáveis. Ele é imutável, ele não muda na sua essência, como nos lembra Malaquias 3 e 6. Ele é eterno, ele está fora do tempo, ele não envelhece, ele não aprende com o tempo porque ele sabe todas as coisas e ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como diz uma obra magistral sobre a existência e atributos de Deus, o Pai é o círculo cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar nenhum. E aqui precisamos pausar para ouvir a voz da história. Vamos pensar um pouco sobre os credos ecumênicos que foram as muralhas erguidas contra as heresias e eles são cirúrgicos sobre a doutrina do Pai. O credo dos apóstolos abre com
com a fundação de toda a realidade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas é no Credo de Nicéia, em 325 d.C., que a definição ganha precisão contra o arianismo, uma heresia daquela época, afirmando que cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, visível e invisível, estabelecendo que a divindade do Filho é luz da luz, derivada eternamente da substância do Pai, homousios, sem jamais diminuir a glória do Pai como a fonte. Ainda mais profundo, o credo de Atanásio, ele nos alerta sobre a distinção das pessoas. O Pai de ninguém é feito, nem criado, nem gerado. Ele possui a seidade absoluta, a vida em si mesmo. A ciência busca a origem do cosmo, o Big Bang, o ponto singular de energia, mas a teologia vai além da física e nos apresenta o Pai. Ele não é apenas o criador mecânico, ele é o arquiteto de toda a existência. Ele é o causador de tudo. Com simples haja, tudo quanto existe passou a existir. Aqui, a filosofia robusta de Tomás de Aquino, na Suma Teológica, nos ajuda a não cairmos em um antropomorfismo barato. Aquino, utilizando as vias cosmológicas, identifica o Pai como o primeiro motor imóvel. Tudo que se move é movido por outro, mas nós não podemos regredir ao infinito. Deve haver um ser que é ato puro, sem potencialidade, ou seja, a causa eficiente primeira de todas as coisas. Esse ser necessário que não deve sua existência a ninguém é aquele a quem chamamos de o Pai. Antes de Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, no seu Proslogion, nos deu o argumento ontológico ou a essência do ser. Deus é o ser, do qual nada maior pode ser pensado. Glória a Deus! Se o Pai fosse gerado ou criado, ele teria um superior. Portanto, a lógica exige um Pai eterno, incriado e supremo para que o conceito de Deus faça sentido. O nosso texto base nos lembra que, embora Pai, Filho e Espírito Santo sejam coiguais em glória, eternidade, na economia da salvação, é o Pai quem desenha o plano. É dele que flui a iniciativa de nos amar. Portanto, tiremos as sandálias dos nossos pés. O terreno que pisamos hoje é a sala do trono, daquele que Paulo, em Efésios 3:15, diz ser a fonte de onde toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Nós não somos órfãos cósmicos, nós temos uma origem e essa origem tem o nome, o Pai Eterno. Vamos pensar um pouco no coração da aula e os atributos comunicáveis. Agora eu quero que você preste atenção num detalhe linguístico que muda tudo. No Antigo Testamento, Deus era visto coletivamente como o Pai de Israel. Mas quando Jesus entra na história, ele introduz uma revolução teológica em uma única palavra aramaica, Abba. Muitos pregadores simplificam Abba apenas como papai, indicando infantilidade. Mas a exegese séria, apoiada por estudiosos como Joaquim Jeremias, nos mostra que Abba é o termo usado por um filho adulto que tem total confiança e acesso à herança do pai. É um termo de intimidade, sim, mas também de reverência e segurança jurídica. Os reformadores do século XVI captaram isso com uma profundidade visceral. Lutero, que teve um relacionamento difícil com seu próprio pai biológico, Hans Luther, lutou agonizantemente para ver Deus não como um juiz carrasco, mas como pai. Para Lutero, o pai só pode ser conhecido através das chagas de Cristo. Ele dizia que quem tentar encontrar o pai sem o filho, encontra apenas o Deus absconditus, ou o Deus oculto e terrível. Mas em Cristo encontramos
encontramos o coração paternal de Deus derramado. Calvino, nas Institutas, amplia essa visão ao tratar da providência. Para Calvino, chamar Deus de Pai é reconhecer que o universo não é governado pelo acaso cego, mas por uma benevolência paterna específica. Ele argumenta que a criação é o teatro da glória de Deus, onde o Pai acomoda sua majestade infinita para cuidar de nós, suas criaturas, demonstrando um cuidado meticuloso que excede o de qualquer pai terreno. Aqui entra a beleza dos atributos comunicáveis. Diferente da aceidade, existem atributos que o Pai compartilha conosco, seus filhos, ainda que em grau limitado. O grande teólogo puritano Jonathan Edwards, em seu livro Afeições Religiosas, argumenta que a santidade é a beleza moral de Deus, o Pai. E ele compartilha isso conosco. Ele é santo, Kadosh, mas nos chama também a sermos santos. Ele é amor, ágape, e derrama este amor em nossos corações. Ele é justo e verdadeiro. O teólogo J. Parker, em seu clássico O Conhecimento de Deus, afirma categoricamente: se você quer saber o quão bem uma pessoa entende o cristianismo, descubra o quanto ele valoriza o pensamento de Deus como seu Pai. Parker diz que a revelação do Pai é o ponto mais alto da aliança bíblica. Por que isso importa na nossa sociedade moderna? Vivemos no que os sociólogos chamam de a geração sem pai. A psicologia nos mostra homens e mulheres fragmentados pela ausência da figura paterna. E é aqui que entra o Evangelho. O Deus Pai, descrito nesta lição, oferece o que chamamos na teologia sistemática de adoção. Em Roma, um filho adotado tinha todos os direitos do filho biológico e o seu passado, dívidas e crimes eram completamente apagados. Quando Jesus nos ensina a orar, Pai Nosso, Ele está dizendo: eu estou compartilhando o meu Pai com vocês. A teologia do Pai não é apenas sobre quem Deus é lá no céu, é sobre quem nós nos tornamos aqui na terra. Filhos amados, aceitos e herdeiros do Pai. Para concluir, precisamos entender melhor a teologia do Pai, ou seja, qual é o propósito final dele. Se o Filho executa a salvação na cruz e o Espírito Santo aplica a salvação em nossos corações, é o Pai quem elegeu e predestinou esse amor antes da fundação do mundo. Isso nos remete à verdade de que a paternidade de Deus é o arquétipo, o paradigma, o modelo para toda a paternidade. Deus não é definitivamente como um pai. Os pais terrenos é que devem ser como Deus. Ele é o padrão original. Pense na complexidade do universo, desde o ajuste fino das galáxias até o código genético nas suas células. Um cientista vê nisso design inteligente. Nós, teólogos, vemos a assinatura da providência do Pai, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, precisamos recuperar o temor a este Pai. Adado Tozzi, em seu livro O Conhecimento do Santo, nos adverte que o declínio da igreja moderna vem da nossa visão baixa da pessoa do Pai. Nós transformamos o Pai em um avô celestial inofensivo. Mas Tozer nos lembra que ele é o mistério tremendo. Ele é fogo consumidor. Mas, maravilha das maravilhas, esse Deus transcendental decidiu se fazer imanente e próximo. Ele é o Deus que provê. Ele é o Jeová Jireh. O Pai não abandonou sua criação à própria sorte. Ele governa a história. E a maior prova do amor desse Pai não foi dar pão no deserto ou abrir o mar vermelho. A prova definitiva foi dada no Calvário. Como dizem as Escrituras, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Isso
destrói o argumento de que o Deus do Antigo Testamento é irado e o do Novo é um Deus de amor. Não, a cruz é a ideia do Pai. O sacrifício do Filho é a manifestação da vontade do Pai. Sim, meu amado irmão, o Pai te ama com um amor anterior ao tempo e que nesta semana, ao orar, você não se sinta que está falando com uma energia distante, mas com aquele que, segundo Anselmo, é maior do que tudo o que podemos conceber e, segundo Lutero, é mais amoroso do que ousamos esperar. Que a graça do Filho, a comunhão do Espírito e, suprema e soberanamente, o amor de Deus o Pai sejam convosco até a próxima aula. Deus abençoe. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo o que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Agora nós vamos ver se vocês absorveram o conteúdo da nossa aula. Primeira pergunta: o que distingue essencialmente o Deus Pai de divindades impessoais? A.
A transcendência absoluta e intocável. B. A onipotência focada apenas na manutenção física do cosmo. C. A exigência de leis morais sem vínculo afetivo. D. A imanência relacional que busca intimidade com a criatura. Tempo na tela. E a resposta correta é a alternativa D, a iminência relacional que busca a intimidade com a criatura. Pergunta de número 2. Onde a paternidade de Deus encontra sua revelação absoluta? A. Na observação da complexidade do universo. B. Na mensagem ética dos profetas do Antigo Testamento. C. Na pessoa e obra de Jesus Cristo. D. Na estrutura moral da lei mosaica. Tempo na tela. E a resposta correta é a alternativa C. Na pessoa e obra de Jesus Cristo. E vamos para a pergunta de número 3. O que define a essência espiritual da paternidade divina? Alternativa A. Um sistema de troca onde obediência gera bênçãos materiais. Alternativa B. Uma transformação de caráter gerada pelo relacionamento íntimo. Alternativa C, a revelação de mistérios ocultos a um grupo seleto. Alternativa D, a garantia de impunidade diante dos erros cometidos. Tempo na tela. E a resposta correta é a alternativa B. Uma transformação de caráter gerada pelo relacionamento íntimo. E agora vamos para a quarta pergunta. Por que a paternidade humana não é o modelo final para a divina? Alternativa A. Porque Deus é espírito e não possui emoções. Alternativa B. Porque a figura paterna é uma construção cultural irrelevante. Alternativa C, porque a humana é uma cópia falha e a divina é o arquétipo perfeito. Alternativa D, porque a teologia proíbe qualquer analogia antropomórfica. Tempo na tela. E a resposta correta é a alternativa C, porque a humana é uma cópia falha, a divina é o arquétipo perfeito. E agora vamos para a nossa quinta e última pergunta. Qual a evidência da maturidade na filiação divina? Alternativa A, independência espiritual e autonomia moral. Alternativa B, crença na imunidade contra o sofrimento humano. Alternativa C, o isolamento social para viver uma fé privada. Alternativa D, a transição do medo de punição para a segurança do amor filial. Tempo na tela. E a resposta correta é a alternativa D, a transição do medo de punição para a segurança do amor filial. E esse foi o momento de perguntas e respostas.
agora vamos finalizar orando. Pai, muito obrigada por esses momentos preciosos que passamos aqui na Tua presença, aprendendo acerca da Tua palavra. Espírito Santo, que esse estudo alcance os corações necessitados e que nós possamos no nosso dia a dia praticarmos e compreendermos cada vez mais a respeito das Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Tchau, irmãos. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Descrito, né, pela palavra. Né, você já falou 3, né? Quando a Iá que ela suga, né, no corte brusco. Ela faz isso, né? Deus Salvador, Deus... E é tudo o que ele quiser, não há... Quê? O quê? Procure de viver uma... Pode ficar tranquila. Estou tranquila. Tranquilíssimo. Deus. Para de olhar pra mim, Elisete. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?